embora o Evangelho sempre seja mencionado em todos os nossos cultos, pregado e anunciado, o culto de quinta-feira ele tem o objetivo de ser mais doutrinário, de estar por entre os meandros da doutrina cristã. Por isso é importante que você encare como um estudo, mesmo quando às vezes tem um traço ou outro de sermão. Eu gostaria de relembrar aos irmãos o que tem sido dito aqui sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho escrito para um público-alvo provavelmente romano. Você percebe a agilidade entre uma cena e outra, fazendo parecer que as coisas estão acontecendo quase que todas em algumas semanas. O Evangelho de Marcos tem essa agilidade, mas estamos agora num primeiro momento de ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. Jesus, claro, está sempre nos ensinando com tudo que ele faz, com tudo que ele é, com tudo que aponta para ele. Mas aqui em Marcos, precisamente no capítulo 4, Jesus agora vai parar e vai ensinar deliberadamente. Marcos então faz a sua sua sessão inicial de ensino de Jesus. E eu gostaria que você ficasse atento ao público que está diante de Jesus. Esse público vem desde o capítulo 3 e começa novamente a ser mencionado no capítulo 4. Diz assim o verso 1, daí mesmo no capítulo 4, onde você entrou comigo. Dê uma olhada. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. Significa então que nós estamos falando de uma situação que novamente está acontecendo. Não é a primeira vez que Jesus usa este recurso. E numerosa o quê? Pode falar, pode completar. Numerosa multidão se reunia em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante seu ensino dizia. Até este momento aí, nós precisamos entender que a multidão, quando ela é descrita em distinção aos discípulos, isso é muito claro, multidão e discípulos, a gente já viu isso aqui, mas nesse caso aqui, a multidão, ela tem muito mais o apelo de dizer que tinha muita gente ao redor de Jesus, e ela não faz distinções. Você pode ver que o próprio Jesus não faz distinções. Marcos é que depois vai mencionar que os discípulos o interrogaram acerca da parábola do semeador, que é a parábola alvo hoje. Então nessa multidão existem muitos núcleos diferentes. Você tem, por exemplo, aqueles que no capítulo 3, você pode voltar uma página comigo, aqueles que no capítulo 3 perturbavam tanto Jesus, que eram os escribas, deviam estar por lá também. Dentro dessa multidão havia escribas, possivelmente fariseus interessados em pegar Jesus, em pegar ele num falso ensino, em alguma coisa desse tipo. Também dentro desse envolto, você vê no capítulo 3 que até a família de Jesus estava preocupada com ele, ao ponto de achar que ele estava fora de si. A família incluindo Maria. Isso é muito importante ressaltar. Às vezes a gente esquece que Maria era um dos principais movimentos aqui de Jesus e você passou dos limites, tá bom? Então não esquece que aqui está falando de todos os familiares diretos de Jesus, está falando de escriba, está falando de gente que foi curada, está falando de gente que ouvia. A multidão está repleta de faces distintas. E aqui no capítulo 4, esse público misturado nos mostra claramente esse magnetismo que Jesus tem a passar para aquelas pessoas. Porque ele atrai a todos, ele atrai os controversos a ele atrai os parentes, ele atrai todo mundo, mesmo que não seja para concordar, mas está todo mundo indo na direção de Jesus. Jesus é uma figura atrativa. Você já leu em outros pedaços que crianças querem tocar nele, vê-lo. Jesus, ele atrai. Ele não atrai sempre pelo motivo correto, porque às vezes as pessoas se sentem atraídas pelas mãos de Jesus, pelo que ele pode fazer, outros de que modo pegá-lo, como você já viu também nos evangelhos, a ponto de você no capítulo 3 encontrar uma menção ao pecado imperdoável. Já ouviu falar dele? Pecar contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável, e ele está em meio a uma situação com os escribas, que estão dizendo para Jesus que o ensino, o poder, aquilo que ele provoca, aquilo que ele faz, vem de quê? Você se lembra? De demônios. O ensino de Jesus é um ensino demoníaco. O poder de Jesus é um poder de demônios. É assim que eles falam. Então nós não estamos diante de uma situação fácil.
E aí, meus irmãos, que eu quero parar para pensar que neste momento você vai estar diante da parábola das parábolas. Você vai estar diante da parábola a qual Jesus disse que se você não está entendendo essa, você não vai entender as outras. Olha que coisa séria. A parábola aqui, ela meio que vai dar o tom geral de como estas coisas devem ser interpretadas. E não é preciso nenhuma interpretação acrobática, não vai sair. É melhor pular. Não é necessário que você faça estripulias bíblicas. Jesus mesmo diz o seguinte: olha, as parábolas são por isso. Essa parábola tem o sentido disso. Ele traz a explicação. Se você não abrir nenhum comentário bíblico, você já vai ter a explicação de Jesus dizendo por que não entender essa parábola é fatal. Pensando desta forma, eu gostaria de pensar e agir com você de que Jesus traz significados profundos sobre as parábolas. E se você olhar aí depois dessa introdução, dá uma olhada por favor no verso de número 2, você vai ver aí que assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Pelo menos um terço de tudo que Jesus ensinou nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João não tem parábola, mas Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 evangelhos, um terço deles é feito de parábolas. São histórias comparativas, usando similaridades, trazendo uma ideia profunda central. A parábola, ela diminui as suas dificuldades de interpretação ao apontar para um objetivo central. Então as parábolas, às vezes as pessoas querem usar as parábolas para responder cada detalhe das parábolas, né? A parábola do filho pródigo, o que é a sandália, não é isso que Jesus tem em mente quando está desenhando suas parábolas. O objetivo é central, a gente vai ver ele aqui. Então as parábolas, elas são muito importantes. A palavra parábola significa comparação, simples assim. A parábola é uma comparação, ela está comparando uma coisa à outra, a fim de que você tenha uma compreensão. Claro, algumas podem ter algo mais enigmático, mais proverbial, mas a suma é que Jesus usa as parábolas em linguagem muito comum. Agricultura, ele vai falar de casa construída em areia, casa construída em rocha. Jesus vai falar sobre administradores de uma vinha, ele vai falar sobre uma festa para dizer como o pai está trabalhando lá em cima, nos esperando por uma grande boda e nós negamos essa boda. Então as coisas que Jesus vai usar são muito simples. Ele usa comparações para se fazer entender dentro dessa perspectiva. Então, Jesus usa as parábolas, e aí você anota, sei que você está anotando muita coisa, para trazer confrontações dramáticas. Algumas parábolas de Jesus, aí eu não canso de citar, como elas têm impacto em todos nós. A gente falou do filho pródigo, Lucas 15, né? Já diria o A.W. Tozer, né? O teólogo A.W. Tozer, quando estava no seu escritório escrevendo sobre seus livros, o seu secretário disse que quando ele começava a ler Lucas 15, ele sentia-se tão humilhado que ajoelhava-se, e o Espírito Santo tomava aquele lugar. Jesus Cristo falava coisas profundas, ele nos confronta com as parábolas, né? E aqui nesta parábola, qual é a parábola, né? A parábola é essa que vai do verso 3 até o verso de número 8. É a parábola do semeador. Essa parábola é muito conhecida, extremamente conhecida, mas ela tem um problema, que talvez seja um problema comum a muitas pessoas, que é trabalhar a parábola esquecendo-se de todo o seu pano de fundo lateral, das conversas que Jesus está tendo antes, dos diálogos que ele está tendo, com quem ele está falando. Essa parábola ela tem 2 focos, tá? Ela tem um foco cristológico. O que é isso? Ela quer dizer algo sobre Jesus. E ela tem um outro foco que é discipulado. Ela vai dizer qual é o discipulado de Jesus, qual é a resposta do discípulo de Jesus. Então, quem é Jesus e qual é a resposta dos seus discípulos? Para isso, eu gostaria que você pudesse aí anotar os pontos da pregação de hoje, né? O primeiro é por que usar parábolas. Esse é o primeiro ponto.
por que usar parábolas? Qual a insistência de Jesus com parábolas? Por que ele está usando parábolas? Por que ele não muda de estilo aí de falar? O outro ponto que eu gostaria que você anotasse aí é o segundo tomo da nossa pregação, qual é a característica dos rebeldes que se encaminham para o juízo. A gente vai ter isso aqui também. Qual é a característica dos rebeldes que se encaminham para o juízo? Ok? Indo para o terceiro ponto e último, é assim: surdos como? Interrogação. Ouvindo de que modo? Mais uma interrogação. Que Deus possa falar conosco em sua palavra, né? A gente já está falando da palavra de Deus, mas eu sempre peço durante os sermões que você ore pedindo a Deus para falar com você. Verso 3. Repare como ele começa. Escutem. Repare como ele termina, verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir? Ele começa com escutem e termina com ouçam, mas um ouçam muito diferente. Um ouçam de, se você tem ouvido para ouvir, ouça. Não é simplesmente porque você acha que quer ouvir. E a parábola diz assim, a gente vai ler ela. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, isso não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e o sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. O verso 3 e o verso 9 ressaltam o teor da parábola. Escutem. Esse é o teor da parábola. Escutem. Você que está ouvindo isso, né? Escutem. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 também fala isso. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o Shema, ou seja, é o chamado de Deus para que ouçamos a Deus. Aqui eu destaco o primeiro ponto. Esta parábola, ela tem um núcleo central, o ouvir. Sai um pouco da semente, sai um pouco dessa ideia da terra. A terra é um disfarce. Ele está falando de ouvido e coração. Ele está falando de como ouvir a palavra de Deus. Jesus está repetindo esse apelo para nós, desde o começo até o fim. E por que isso é importante? Porque tem muita gente ouvindo ele ali. Tem muita gente ouvindo ele no capítulo 3. As multidões começam a se formar no capítulo 2. E agora ele fala um ouve, um sonoro ouve, destampa o ouvido. Você que está aqui nesse culto de quinta-feira, daqui a 40 minutos, de repente a gente está terminando, 35 minutos, e você pode ter a oportunidade aqui de ouvir o Deus verdadeiro. Mas como? Só deixar acontecer? Não. Você vai ter que ouvir do jeito que a palavra está dizendo para você ouvir. Se você terminar esse ensino, você pode ter copiado, você pode ter anotado, você pode ter escrito no celular, mas você talvez não tenha ouvido. E isso é um perigo ao estar diante da palavra de Deus. Nesse ensino de Jesus, ele explica onde as sementes caem, ou em que ouvidos elas estão caindo. Ele divide o mundo entre dois núcleos de pessoas: as pessoas que ouvem e as pessoas que não ouvem. As que não podem ouvir e as que podem ouvir. E antes que você pense assim, nossa, isso já é um golpe duro. Jesus está dividindo o mundo entre quem ouve Jesus e quem não ouve Jesus. Ele vai dar um segundo duro golpe, que nós vamos trabalhar a parábola do semeador no final, onde ela é novamente reexplicada. Mas olha o segundo duro golpe de Jesus no verso 10 e no verso 11. Jesus fala assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus,
mas aos de fora tudo se é ensinado por meio de parábolas. Agora, olha o verso 12, que é o segundo duro golpe de Jesus aí. Para quê? Pode completar. Vendo... Será que o Deus bom de misericórdia mudou de opinião no meio do ensino de Jesus? Será que não deseja Deus que todos venham até o arrependimento? Será que a gente está falando de um Deus que agora decidiu que não vai salvar mais ninguém? Será que a gente está falando disso? A gente não está falando disso não. Jesus Cristo está citando Isaías capítulo 6. Eu não sei se você já teve contato com esse texto magnífico que é Isaías capítulo 6. Mas é o comissionamento de Isaías. Eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia com, eu vou fazer isso, eu vou marcar o Marcos 4 e eu vou direto para Isaías. E lá no capítulo 6 de Isaías, eu vou estar com você percebendo de onde Jesus tirou estas palavras e o que ele quer dizer com isso. Me acompanhem, por favor, no capítulo 6 de Isaías. Preste atenção na palavra, se esforça. Estamos todos bem cansados de semanas difíceis. Eu tenho certeza que você pode dar a Deus aquilo que é digno dele, né? Seu esforço. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vai, diga a este povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. É daqui que Jesus tirou. O que está acontecendo? Isaías está diante do povo de Deus. E se você já leu o capítulo 4 e 5 de Isaías, o povo de Deus está num estado de corrupção política, moral e espiritual tremendo. O povo de Deus está desencaminhado. Isaías então é o profeta que vai conectar o pronunciamento sobre o juízo que vai acontecer num outro profeta que é Jeremias, que é o juízo que acaba com todas as coisas. Logo, a Babilônia toma o povo de Deus, levado cativo, vai ficar décadas lá até aprender a não mais viver em idolatria. O que aconteceu aqui? Deus não está mais chamando o profeta para falar: converta-se. Ele está dizendo o seguinte: agora é para endurecer mais ainda. Agora esta palavra é para que eles fiquem com mais peso ainda dentro de suas maldades. Agora eu não estou mais mandando você falar para que eles abram os ouvidos. Agora é para eles colocar mais peso em suas maldades. Eles ouviram ainda mais de Deus, ouviram grandes palavras vindas de Isaías, mas não era mais para conversão. É o chamado basta de Deus, a apostasia do povo. O povo deu as costas para Deus. E o que está acontecendo? E por que a gente está lendo esse texto? Porque Jesus extrai desse texto
o motivo de usar parábolas ali para aquelas pessoas é porque Jesus está comparando as pessoas do tempo dele às pessoas do tempo de Isaías. E está dizendo, olha, o estado deles é tal como esse. E o que eu vou estar fazendo agora é para endurecimento de muitos. Nós temos dificuldade de compreender alguns aspectos do Deus triuno, do Deus bíblico. E talvez um que nós ignoremos é quando Deus diz, basta. Muita gente tem pena de Moisés, porque Moisés não entrou na terra prometida, porque ele bateu na rocha ao invés de ordenar, ele bateu, então ele acabou ferindo ali aquele traço de autoridade que Deus deu a ele para que ele representasse Deus diante do povo, e ali ele se exaltou e acabou fazendo aquilo, e Deus falou assim, por causa daquilo que você fez em Meribá, você não vai entrar na terra prometida. Eu já vi gente falando assim, nossa, um negócio, estamos falando diante de Deus. Aqui, Jesus Cristo está falando de que há um basta para aquela geração. É muito interessante observar de que enquanto as parábolas serão de edificação para aqueles que têm ouvidos, elas serão de endurecimento para os que não estão. A parábola aqui para Jesus tanto vai ter o efeito de frutificar, né? A palavra é a semente, foi lançada, ela frutifica em quem tem ouvido, mas quem não tem ouvido, ela endurece mais ainda. Êxodo capítulo 14, não vou te pedir para ir lá não, eu separei aqui na minha página, não vou te pedir para ir lá não, mas em Êxodo capítulo 14, o povo está desesperado saindo das mãos de Faraó, né? É antes daquela passagem magnífica pelo Mar Vermelho. Eu não sei se você lembra, mas quando Israel se retirou diante da presença de Faraó, Deus, que tinha uma nuvem, né, que guiava o povo, Deus colocou a nuvem entre o exército de Faraó e o povo. Êxodo capítulo 14. E diz a palavra de Deus que para os egípcios, a nuvem era escuridão, pavor e confusão. Eles não conseguiam ver o que estava acontecendo diante deles. Mas para os de Israel, ela era resplendor e brilho e direção. A palavra de Deus está sendo pregada aqui essa noite. E existe um modo de distinguir o que ela está fazendo. Aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus e ouvindo-a e acolhendo-a com um coração desejoso de praticá-la, são pessoas que vão frutificar. E aquelas que estão dizendo assim, legal, deixa para lá, elas vão ter um efeito de endurecimento no seu coração. E é importante relatar que quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de que Deus tem os seus bastas, e de que eu e você deveríamos estar muito alertas com isso de eu não estou ouvindo bem o que Deus está falando. Porque você pode estar aqui hoje e talvez um dos traços que você talvez nunca tenha percebido na sua personalidade ou no seu modo de agir, ou mesmo em como você presta culto, é que talvez você não ouça bem. É que talvez você esteja ouvindo isso tudo aqui, mas você não consiga pegar o que você ouve e de fato crer e abraçar, como a gente vai ver a parábola explicando. Então, Jesus usa parábolas para quê? Essa foi a pergunta que eu fiz, né? Para que ele usa parábolas? Bom, para aqueles que ouvem, frutificarem. Para aqueles que não ouvem, endurecerem mais ainda e estarem preparados para encarar o juízo com todo tipo de punição cabível àqueles que estiveram rebeldes diante de Deus. E daí eu gostaria de caminhar, porque ao ver isso, eu mesmo fico refletindo sobre a minha própria capacidade de ouvir, que ainda vai ser relatada aqui, a ideia do ouvir em si. Eu gostaria de ir para o segundo ponto, já que você já sabe o motivo pelo qual Jesus escolheu parábolas para serem usadas. Você trouxe de Isaías, foi até lá. Agora você marca Isaías, que a gente vai voltar daqui a pouco para Isaías, e volta para Marcos, marcando Isaías. Faça isso, porque aí a gente consegue remir esse tempo, a gente ganha tempo com isso. O que nós temos então é de que existe uma característica, esse é o segundo ponto. Qual é a característica dos réus de juízo de Deus?
Jesus dá uma característica para aqueles que se perdem, não? Bom, na parábola, aqueles que estão entregues a todo tipo de coisa, você vê na parábola, tem Satanás envolvido, tem cobiças, tem as vontades desse mundo, está tudo envolvido na parábola. Eles têm uma característica: quem está indo para o juízo, para estar acertando as contas com Deus do modo mais terrível, que está nas mãos do Deus terrível, não ouve. A característica citada nesta parábola, no ensinamento de Jesus, é que aqueles que são réus eternos têm como característica não ouvirem. E depois a parábola vai dizer como eles não ouvem. A gente vai chegar lá. Mas eles não ouvem. A parábola inteira fala sobre pessoas que estão ouvindo a palavra, a semente está caindo. Talvez você fique assim, mas o que eu ouvi? Eu não entendi. Dois autores que eu selecionei aqui, o Grant Osborne e o James Edwards, cada um vai falar de um jeito, mas acho que é complementar. O Grant, comentarista bíblico muito bom, ele fala assim: no Antigo e no Novo Testamento, ouvir indica, preste atenção, tanto a disposição de ouvir a verdade, quanto a motivação para atender e obedecer. Eu vou repetir. Indica a disposição, ou seja, como você está disposto diante daquilo. Você já esteve diante de alguém que está ouvindo como se estivesse comendo um prato saboroso? Eu já estive, eu sou professor, dou aula há muito tempo, então eu já estive diante de alunos, mais, fala mais, não vai embora. Mas eu estive também diante de alunos assim, ó, batendo no relógio. Você sabe o que é isso, né? Disposição de ouvir a verdade quanto a motivação para atender e obedecer. Ele completa: se não aplicamos ao ensino a nossa vida prática, não ouvimos de fato. Se o ensino não vira vida prática, ninguém ouviu. E o James Edwards, ele diz assim: ouvir exige, presta atenção, ouvir exige envolvimento com o que é dito e a receptividade daquele que está ouvindo a palavra. Se você está ouvindo, você está envolvido. Isso é uma característica. Como é que eu sei que eu estou ouvindo a palavra de Deus essa noite? Eu estou envolvido. Eu posso não ser o melhor homilético, eu não sou o melhor pregador que você vai encontrar na vida, não. Vai ter muita gente boa para pregar para você. Mas o envolvimento com a palavra depende muito de quem você acha que está ouvindo essa noite. Você está ouvindo de quem? Do pastor André? Ou você está ouvindo a palavra de Jesus? Creio que é a palavra de Jesus. O teu envolvimento tem muito a ver em como você está vendo tudo isso aqui acontecer. É Jesus falando? 1 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala que os tessalonicenses ouviram como, ouvindo eles, ouvindo como a palavra de Deus. Não importa, eu escrevi isso aqui, não importa o quão você acredite ser próximo de Jesus. Se você não obedece o que Ele ordena, você está entre os de fora. Você se lembra da cena anterior do capítulo 3? Você se lembra disso, né? Jesus está ensinando numa casa, e aí eles batem na porta, mandam chamar, porque quem é que está do lado de fora? Você se lembra quem? Tua mãe, teus irmãos estão te chamando. O que ele diz? Minha mãe e meus irmãos são quem? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a vontade dele. Complicado isso. O que é intimidade para Deus? Quem são os íntimos de Deus? São aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus. Talvez você se ache íntimo de Deus. O mesmo acontece até em vias normais daquilo que a gente trata mesmo, até mesmo das pessoas com quem a gente convive. O que era verdade para aqueles homens é verdade para nós também. É verdade a cada sermão que você ouve. Cada vez que você vem ouvir um sermão na igreja, você está ouvindo a palavra de Deus e pode estar ouvindo sem nenhum envolvimento, sem nenhum desejo de cumprir a palavra de Deus, sem nenhuma vontade de confrontar-se com aquilo que a sua vida tem de errado. Você está só recebendo conteúdos, mas não está ouvindo. Isso pode ser verdade para tudo. Isso pode ser verdade para alguém que divide um devocional com você, para alguém que faz um discipulado com você, para alguém que faz qualquer coisa que é dividir a palavra de Deus com você. Você pode terminar aquela sessão, aquele momento, aquela sentada, pode ter sido amigável, pode ter sido gostosa a presença um com o outro, mas depois que termina, que depois a gente fala o amém,
Sabe o que tem que acontecer? Se eu ouvir, eu tenho que frutificar. Não tem escolha. Jesus descreve as reações de quem não ouve. Isso é muito interessante. Jesus descreve as reações de quem não ouve. Ele vai descrever a surdez espiritual. Anota aí em algum lugar da sua Bíblia. Jesus está descrevendo na parábola do semeador a surdez espiritual daquelas pessoas. Ele vai dizer quem são os surdos, quem ouve e quem não ouve. E eu tenho medo dessa noite ser quem não ouve, porque eu até prego mais vezes aqui do que os outros irmãos, mas eu também me sento para ouvir. Como eu ouço? Eu teria muito medo, de verdade, de ouvir isso aqui esta noite, ou de um de vocês me corrigir, me admoestar, me encorajar com a palavra de Deus, e entrar por aqui, sempre aqui. Eu estou levantando para mim juízo e endurecimento do meu coração. Cada vez que eu ouço a palavra de Deus e eu a desconsidero, eu estou endurecendo o meu coração, porque a palavra de Deus está indo contra o meu pecado. A palavra de Deus está indo contra as minhas loucuras. Uma coisa eu estava considerando, eu estava fazendo o discipulado do pessoal que eu e Daniel trabalhamos essa semana. Eu estava fazendo o discipulado, escrevendo algo que eu falei, nossa, isso aqui é muito sério mesmo. Você já reparou que quando a gente não está ouvindo as pessoas, a gente nem sequer consegue se ouvir? Em que sentido? A gente fala besteira e a gente não consegue perceber que está falando besteira. Você não consegue diagnosticar nem a sua loucura, porque você não está ouvindo mais Deus. Logo, você não está ouvindo mais Deus, você vai ouvir o próximo? Brinca comigo, né? Você não está ouvindo mais Deus, você não está ouvindo mais próximo. Você acha mesmo que essa alienação não vai chegar até você? Claro, você também não está conseguindo entender o que você está falando. Então, eu teria muito medo esta noite de terminar esse sermão daqui a 20 minutinhos e você falar assim, ok, que bênção, pastor, vamos seguir. Eu teria medo de não me questionar como um surdo. Será que eu estou surdo? Será que quando vocês estão me procurando, quando o conselho da igreja fala comigo, né, um conselho muito abençoado, será que quando os irmãos que têm a liberdade todos aqui para falarem comigo, para admoestar, para me corrigir, não tem problema com isso. Eu fico feliz de que tenha gente aqui para ver que não está tudo certo, que tenha gente que vai me ajudar. Mas será que eu estou de fato ouvindo? Isso deveria ser um questionamento para todos aqui. E eu passo para o último ponto aqui, né? Surdos como? Ouvindo de que modo? Será que você está surdo? Será que você não está ouvindo? Costumeiramente te chamam de cabeça dura. Cabeça dura não ouve direito. De cabeça dura, a pessoa está falando com ele, ele não está ouvindo, ele está fazendo do jeito dele. E eu gostaria de que você pudesse perceber de que essa relação aqui que Jesus vai trazer, ela é uma relação muito importante. Mas aí eu pergunto, surdos como? Antes de entrar nos surdos como, eu quero te levar, até para te dar um susto, nos surdos até que ponto? Que eu não coloquei aqui formalmente, mas eu gostaria que você fosse. Você marcou aí com Isaías 6, não foi? Aí você vem com o seu marcador e volta para Marcos, ó, fiz assim e eu voltei, a gente vai voltar para Marcos. Eu quero que você vá até Isaías 6, porque Isaías fica muito espantado. Você imagina o que é um pregador? Preste atenção, olha, imagina essa cena. Você chega diante de Deus, Deus te dá um estudo, Deus te dá um sermão e fala, ó, é para milhares de pessoas ouvirem isso. Nossa, você fica, né, pensando na responsabilidade. Vai montar uns pequenos grupos para acolher essas pessoas, vai treinar discipuladores, né? Você vai fazer um movimento de liderança para acolher. E aí Deus fala, não precisa fazer movimento de liderança, não precisa treinar discipulador, você vai pregar e ninguém vai ouvir. Não é para ficar assustado? Isaías fica assustado, ele pergunta até quando isso vai? Isso vai até quando? Olha a resposta de Deus. Capítulo 6, verso 11. Isaías, né? Ok? Isaías? Eu vou deixar você ler. Eu vou apenas ajudar você a guiar a sua leitura. Olha a resposta de Deus. Eu acho que Isaías está pensando assim, uns anos até que eles mudem. Que eles mudem uns anos. Não. Leia aí, por favor, em voz alta, verso 11. Então
eu perguntei, prossiga. Até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra esteja em ruínas e devastada, e o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos lugares abandonados. Até aí. Você viu até quando? Até quando, Senhor? Até o limite disso tudo. Até perderem tudo que acham que tem. Até que eles percam o templo, eles percam as casas, seus filhos. Foi isso que aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Tudo foi arrasado, pessoas foram violadas, gente morta, extraviada. Você conhece a história. A gente pregou Jeremias ano passado, há um ano atrás, a gente estava falando de Jeremias. Qual é o resultado da surdez espiritual? Uma vida em ruínas. Não é pouca coisa. Não ouvir é terrível. E eu me movo com você até Marcos de novo, para não voltar mais para Isaías, que nos serviu muitíssimo, mas Jesus vai ensinar a parábola agora, vai ter aquela atenção, né? A vocês é dados, né? Aos escolhidos de Deus. Aqui é claramente a soberania de Deus evocando sua grandeza aqui. Deus está falando, olha, eles não, mas vocês sim. Olha o que diz, 13. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entenderam esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Como são os surdos? Se vimos que a surdez espiritual levou Israel à sua ruína, não é para lá que nós queremos ir hoje. Então, não queremos ser aqueles que vão deixar como legado uma vida devastada, ou 10 anos perdidos porque eu tapei os ouvidos. Já pensou? 10 anos destruídos. Eu conheço gente que lamenta os anos perdidos. Eu conheço gente que fala: por que eu não ouvi? Você conhece? Por que eu não dei ouvido? Por que quando me aconselharam, não? Exatamente. Virou uma terra devastada. Se não fosse o Senhor, e você vê lá em Isaías capítulo 6, que Deus deixa um toco, né? Para que dali ele levante. Porque, filho, é povo dele. Mas ainda assim a devastação aconteceu. Eu gostaria de destacar um pouquinho de cada um desses grupos. Se você se encontra em um deles, rapidamente clame ao Senhor, daí mesmo onde você está. Esse primeiro grupo que você encontra Jesus falando, né, os da beira do caminho, eles têm algo terrível que às vezes passa batido dos nossos olhos. Eles estão entregues ou próximos ou extremamente vulneráveis ao próprio Satanás. Eles são pessoas que estão ouvindo de forma tão negligente, tão displicente ou distante de uma relação com Jesus, que o que tira a palavra deles é o próprio Satanás. E não tem nenhuma menção aqui que eles percebem isso. Eles não percebem isso. Talvez para eles não ficou, não bateu aqui, não foi. Mas eles estão sendo roubados pelo próprio diabo. Eu gostaria que você pudesse refletir profundamente de como a nossa atitude em ouvir a palavra pode estar cercada muitas vezes pelo próprio diabo, que arranca essas sementes. A distância em relação a Deus é tão grande desse grupo, que esse grupo nem sequer percebe que o diabo é o seu companheiro de sentar e ouvir a pregação. O segundo grupo
ele tem uma raiz fraca, ou eles não são pessoas profundas, não buscam ruminar aquilo que estão ouvindo, simplesmente ouviu, é bênção, é tudo muito bom, mas é o famoso viu por aqui, saiu por aqui. Eles também não estão procurando algo que seja de fato profundo. Mas por que você está falando isso? A gente percebe aqui, vai comigo por favor, o verso 16: e estes são semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Agora lê, quando chega, logo se escandalizam. Já tive a oportunidade também de ministrar e pregar a palavra para pessoas que naquela hora foi uma alegria. Nossa, agora a vida vai mudar com Jesus. Mas aí passou a ser perseguido por causa da palavra de Jesus. Passou a ficar angustiado, porque a palavra angustia. A gente vê nós mesmos naquela miséria, a gente tem que lutar contra isso. E passaram as angústias e o sufocamento pela pressão serem maiores do que a esperança de que essa palavra germinaria. Não foram profundos em sua busca e sua reflexão, o que é muito possível para muitos de nós também. O terceiro grupo, dê uma olhada ali, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É muito comum que a nossa vida seja cercada de tentações. Isso não é nenhuma exceção, alguns mais, outros menos. Não, todos somos tentados. E aqui as tentações, elas convergem para ambições, para coisas que parecem exercer fascínio sobre nós, para coisas que parecem tomar o nosso tempo e nos fazer sonhar com coisas maiores. Aqui a palavra de Deus não consegue ficar, porque ela não é a grande ou o grande valor desta pessoa, porque tem coisas mais valiosas do que essa, e quando essas coisas chegam, elas ocupam tempo, preocupações, como eu posso alcançar isso, como eu posso atingir determinado patamar na vida, o que eu posso conseguir com isso ou com aquilo outro. Isso vai tirando a pessoa da palavra de Deus. Apesar de ter sido jogada diante dela, plantada nela, ela não consegue responder com fruto. Se tem uma coisa que marca os três núcleos aqui, e os comentaristas todos convergem para a mesma fala, é que esses três grupos são superficiais em sua relação com a palavra. Eles a ouvem, mas têm suas superficialidades, ou seja, um não tem raiz, outro não percebe que Satanás está perto, outro não percebe como a cobiça desvia o foco, a superficialidade dos envolvimentos. E aí tem o último grupo. Esse último grupo, ele tem uma característica tripla aí. Diz assim: os que foram semeados, verso 20, em boa terra, são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Ouvir, receber e frutificar. Esse é o último momento do nosso sermão em termos de exposição. Pessoas que ouviram. Como reage alguém que ouviu a palavra essa noite? Ouviu, então ela deu a atenção devida, ela se relacionou com o envolvimento. 2, ela recebeu, ela guardou. A palavra aqui lembra muito o guardar do salmista. Guardou a palavra para não pecar contra Deus. Guardar só é possível quando há valorização. Se você não valoriza a palavra de Deus ao ponto de colocá-la no lugar e tirar as outras coisas daquele lugar, você não consegue frutificar. A palavra de Deus precisa ser valorizada para que então seja frutificada. Nós sabemos que os frutos são resultado de quem ouviu com atenção, guardou com responsabilidade e valorização e frutifica. Existe algo interessante aqui. Você já reparou, aplicação direta, naquilo que você não consegue vencer? Desafios com pecados, desafios que envolvem campos de responsabilidade ministerial. Eu gostaria de te chamar a atenção de que Jesus não está dizendo que existe uma exceção para a frutificação. Não existe pessoa que ouviu do jeito que deve ouvir, guardou do jeito que deve guardar, que não frutificou. O fato de
que você e eu possamos estar travados e não andando em aspectos relativos ao que a palavra ensina, só pode ter uma explicação: ou não ouvimos, portanto não guardamos, e é lógico, não frutificamos. Você não encontra Jesus dizendo assim: não, vai funcionar para uns, mas não vai funcionar para outros. Alguns vão guardar, vão fazer tudo direitinho, mas não vai frutificar. Não, essa conta de Jesus está bem certa, não há exceções. Se não há exceções e você não consegue dar passos em determinados aspectos que a doutrina bíblica expõe a você, existe uma resposta para você essa noite. Você não está ouvindo sobre isso, ouvindo do jeito bíblico. Existe um motivo pelo qual esse pecado recorrente é tão recorrente que te faz pensar se a Bíblia de fato é a palavra de Deus e se o Espírito Santo tem poder sobre ele. Tem sim. Há poder de Deus na sua vida, na minha hoje, para derrubar fortalezas. Mas cuidado com o que você ouve e como você está ouvindo hoje. Eu talvez esteja diante de pessoas que são como eu, ouvem muito bem determinadas coisas, mas não têm o ouvido apurado para determinar. Você talvez seja como eu, né? Talvez você seja muito bom de ouvir determinadas coisas, se acolhe rápido, né? Isso aqui, olha, nossa, que bênção, e já está frutificando, na outra semana já está, as coisas estão acontecendo, mas você fica assim: por que aqui não está acontecendo? Por que aquilo outro não está acontecendo? Eu não estou falando de progresso financeiro, eu não estou falando de sucesso segundo o mundo, eu estou falando de responder à palavra de Deus. Por que não me torno um missionário eficaz em minha localidade? O que está faltando? Por que está tão travado? Por que eu não abro a boca? Por que eu não consigo vencer determinadas linhas de pecado? Tanto tempo lutando, a palavra de Deus diz que ela é eficaz. Eu gostaria que você refletisse e até perguntasse, se ele tivesse essa hombridade, né? Essa humanidade corretamente no lugar, e pudesse perguntar ao seu pastor, aos seus discipuladores, às suas discipuladoras, e perguntasse assim: vem cá, tem um negócio que parece que não muda, é isso. Talvez você vai ouvir aquilo que ninguém, eu mesmo, se for perguntar para algum discípulo, fala assim: o que você acha, por que eu não consigo? De repente esse discípulo, com todo respeito, com todo carinho, com toda humildade, vai dizer assim: porque, poxa pastor, eu sempre quis ter essa conversa com o Senhor, eu sempre quis falar sobre isso, mas eu nunca achei um lugar para falar assim, eu nunca achei um caminho para dizer isso para o Senhor. Mas o Senhor não ouve sobre esse assunto. Esse assunto lhe parece um assunto que o Senhor ignora, ou quando alguém toca no assunto, o Senhor se desvia. É possível que isso aconteça, é possível. E concluo dizendo algumas coisas sobre o que ouvimos essa noite. Essa frase acho que deveria estar marcada em você. Se você é discípulo de Jesus, você é marcado por ser uma pessoa que ouve. Se você é discípulo de Jesus, você tem uma marca. Não é você é cabeça dura, você não ouve. Não, a marca é você ouve. Se alguém está aberto a ouvir. Se alguém está aberto à palavra de Deus, tratar as suas demandas, seus desafios. 2. Você é alguém que busca ouvir a palavra de Deus e se abrir rapidamente para a obediência a ela. 3. E aí eu uso Tiago, 1,19. A humildade cristã nesse sentido é ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você não devia ficar com raiva quando alguém expõe um pecado seu, fala para você, né? Você devia ficar triste. O pecado devia te causar tristeza em relação ao que você fez diante de Deus. Tem gente que quando é confrontado com o seu pecado fica com raiva do outro. Não devia ficar triste consigo mesmo. Deus, eu falhei com a sua vida. Não permita ser considerado alguém que não ouve. Você está sendo confrontado pela palavra de Deus hoje. Revele hoje que terra é a sua, que solo é o seu. Se você estiver aberto a ouvir, Deus está falando essa noite. Mas se você se mantiver dentro das suas próprias conclusões em relação a tudo que você acha que é mais certo, existe um juízo duríssimo esperando para você. Jesus divide as pessoas entre as que ouvem e as que não querem ouvir.
E se você ouve, você vai estar destinado ao seu Pai eterno, com gozo eterno, com alegria e felicidade eternas. Mas se você não quer ouvir e permanecer rebelde a ouvir a voz do Senhor, você vai ter Deus como um carrasco eterno, tratando de fazer com que você possa sentir toda a dor mais profunda no inferno. É difícil imaginar que hoje pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Deus possam ignorar essas duas afirmações, mas elas são verdade bíblica para nós hoje. E antes de orar, eu gostaria de pedir a você que reflita sobre essa retórica. Você é alguém que ouve